Bom dia, povo de Deus, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Pastor Wagner Cardeal, passando aqui para deixar uma palavra para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o tema A Mesa que Fala. Há quem diga que há um jogo de simbologia na Bíblia Sagrada, já que para alguns estudiosos, a Bíblia existem 3 personagens que tipificam outros 3 personagens. Saul representando Adão, Mefibosete representando a humanidade que de Adão veio, e Davi tipificando Cristo, que deu à humanidade desprovida dos seus privilégios, o direito de retornar, de adentrar novamente nos planos, nos projetos de Deus através do século. Da mesma forma que por causa dos erros de Adão, a humanidade já passou a existir desprovida dos seus direitos, e por causa do erro de Adão, tudo que Adão tinha no Éden, como o jardim, o direito da vida eterna, a imagem e a perfeição de Deus. Só que essa humanidade um dia teve o seu direito restaurado, quando Cristo veio e estabeleceu uma grande mesa na terra chamada Reino de Deus. E é profético, quando o salmista canta e pergunta na sua poesia dizendo: poderás, Deus, preparar-nos uma mesa no deserto? Esse deserto representando um mundo assolado, desabitado, sem a beleza da santidade do Todo-Poderoso. Será que Deus não poderia escolher um jardim, um oásis, uma beira de praia para estabelecer e forrar essa grande mesa chamada cristianismo? Logicamente que não. Deus preferiu o deserto desse mundo para estabelecer essa grande mesa e convidar os Mefibosetes indignos, não por causa dos seus erros, mas por causa do seu erro dos seus antecessor Adão, e comer com ele. Quando a Bíblia fala de mesa, ela está falando de um assunto estreitamente familiar. Se você passear na Bíblia, você vai perceber que a nação judaica era uma nação que gostava de banquetear. Juízes capítulo 1, versículo 7, fala da grande mesa de Adoni-Bezeque, a qual tinha os seus inimigos com o polegar da mão e do pé arrancado, para comer aquilo que caía da mesa. A Bíblia também fala do grande banquete de Salomão, que era tão espetacular. O banquete era feito em uma grande mesa. Cerca de 30.000 pessoas eram convidadas para se assentar. Segundo Flávio Joséfo, era cerca de 90.000 pessoas diariamente que comia na mesa. É por isso que a rainha de Sabá, no café da manhã, ficou perplexa, boquiaberta, do tamanha abundância. Se você vê o capítulo 1 do primeiro livro de Reis, você também vai ver falando sobre a família gerada, corrupta, mesa de Jezabel, a qual comprava os profetas com pão da idolatria, profetas que havia vendido seu ministério. Capítulo 4, verso 10 do segundo livro de Reis. A Bíblia diz que Eliseu passava sempre pelo mesmo caminho e uma mulher observava e admirava a sua personalidade e resolve fazer para ele um quartinho. E na mobília do quartinho do profeta, ela faz questão que não falte uma mesa para ele se assentar. No período bíblico, existia cerca de 2 tipos de mesa.
O primeiro tipo de mesa era uma mesa redonda, mesa feita de pele de animal. Essa mesa era utilizada em ceias, noite de Páscoa, e foi justamente numa dessa mesa que Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. Era uma mesa feita de pele de animal, colocada no chão, como espécie de tapete, era redonda. Almofadas eram colocadas ali de acordo com o número dos convidados para o banquete. Se fosse 9 convidados, eram 9 almofadas. 12 convidados, 12 almofadas. Eles colocavam o seu braço esquerdo na almofada, deitavam as suas pernas na horizontal e com a mão direita eles levavam a mão ao prato para comer e para beber. E por esta razão que você vai ver a facilidade de João teve para inclinar sua cabeça no peito do Mestre. A Bíblia diz que Jesus celebrou essa última ceia e era marcante, era histórica, era memorável. Foi o mais famoso banquete que Jesus realizou durante o teu ministério. A mesa de Jesus era redonda. Deixa eu te falar uma coisa, nunca vai ser quadrada. A mesa de Jesus nunca vai ser retangular. A mesa dele era redonda. Nunca vai ser quadrada. Nunca vai ser retangular. Sabe por quê? Porque mesas quadradas só serve para destacar alguém em noites de aniversário. O aniversariante senta na ponta da mesa. Em reuniões empresariais, o empresário, o diretor executivo, o chefe, ele senta na cabeceira da mesa, na ponta da mesa. Quando alguém é promovido na empresa, os seus colegas resolvem homenageá-lo, ele se assenta na ponta da mesa. Mas a mesa de Jesus sempre vai ser redonda. A mesa dele não pode ser quadrada, porque no reino de Deus não tem bonitinho e bonitinha. No reino de Deus não tem patricinhos e patricinhas. Na mesa de Deus não tem mauricinhos e mauricinha. O mesmo lugar de quem prega é digno de se assentar, quem ouve é digno de se assentar. A mesa dele nunca vai ser feita para destacar os bonitinhos da igreja, os Brad Pitt da igreja, as Angelina Jolie da igreja, não. A mesa de Jesus é redonda porque alto, baixo, branco, preto, rico, pobre, todos são iguais. A mesa dele é redonda porque você é igual a mim. Se o pastor merece uma cadeira na mesa, o evangelista também merece, a cantora também merece, o porteiro também merece, quem traz água também merece, o zelador também merece. Todos merecem um lugar na mesa com Jesus. A mesa que fala, a mesa de Jesus nunca será quadrada, sempre será redonda. A mesa que fala. Quando eu falo da mesa, eu sinto graça. Quando eu falo da mesa, eu sinto ousadia. Quando eu falo da mesa, eu sinto Deus dizendo: fala mais, porque eu quero falar com alguém. A Bíblia diz que Mefibosete sentou na mesa do rei. A Bíblia diz que Mefibosete tinha um defeito visível. O defeito de Mefibosete não era o joelho, porque a túnica cobria, não era o cotovelo, porque a túnica cobria. O defeito de Mefibosete era dos pés, não dava para esconder. Toda vez que alguém olhava, dizia: o rei te escolheu? Lhe mandou chamar, mas tem um grande defeito. Afinal de contas,
O rei não chama ninguém perfeito para se assentar na mesa, porque a Bíblia diz que um dia o rei fez um grande banquete e convidou todas as pessoas dignas, todos aqueles que merecem sentar aqui. Um se levantou e disse: não posso, porque minha filha vai se casar. Eu preciso ir para o casamento. Outro levantou e disse: não posso, porque minha vaca vai dar cria. Eu preciso dar assistência ao parto do meu animal. Outro disse: não posso, porque tenho viagem marcada. Vai cair na mesma data do banquete. Deu um revertério no rei. E eu amo os revertérios do rei. Quando você está esperando que ele venha por um caminho e ele vem na contramão, levando tudo que está pela frente. Eu amo os revertérios do rei. Deu revertério no Jeová. Ele disse: chamei quem merece, não quis vir, manda buscar os coxos, manda buscar os paralíticos, manda buscar os cegos pobres, até que a minha casa se encha. Se algum crítico do evangelho tivesse lá, ele diria: tá ficando doido? Como é que chama pessoa que não presta para o banquete, pessoas com defeito? Por quê? O rei diria: eu não convido ninguém perfeito, porque quando o coxo olhar para o cego e vai dizer: tu és cego, o cego vai dizer: mas eu ouvi dizer que você é coxo. Quando o coxo olhar para o paralítico e dizer: você é paralítico, o paralítico vai dizer: mas você é cego, todo mundo tem defeito. Um era no pé, outro era no olho, representando as nossas diferenças, porque os nossos defeitos não são iguais, mas todos nós temos. A diferença é que o meu e o seu é diferente. Eu tenho mais defeitos em uma área e você tem mais defeito em outros, mas todos nós temos defeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Mefibosete se assentava na mesa, havia um lençol que era posto ali, que cobria suas pernas, e ninguém podia ver o defeito dele. E detalhe, sabe de que era aquele lençol? Couro de cordeiro. Não entendi. Todos têm defeito. O que esconde as nossas imperfeições é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tem um lugar na mesa preparado para você.